Olá, muito bom dia! Neste sábado, 9 de agosto, a gente vem chegando para mais um Sexo Nada Frágil em rede, aqui pelo Grupo Séries de Comunicação, pela Séries AM 1440, Positivo FM 90.9 e, claro, no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. Você acompanha a gente ao vivo com a bancada aqui do Séries do Sexo Nada Frágil, preparada para conversar com a gente e, claro, sempre trazendo também os nossos patrocinadores, o Laboratório de Análises Clínicas da Unitar. Prevenir doenças aumenta as chances para uma vida longa e feliz. Aproveite os benefícios que a Unitar oferece, as melhores opções de check-up e as informações você encontra pelo telefone 5499122 0846, em Não Me Toque, Lagoa dos Três Cantos e Carazinho. Resultados precisos e laudos confiáveis é no Laboratório de Análises Clínicas da Unitar. E claro, também com a gente o Centro de Saúde Slazo, que conta com profissionais capacitados para atender você de forma personalizada. O atendimento é online e presencial. Na Lazo, o cuidado do seu bem-estar é de forma integral, promovendo saúde mental e física, e o centro é especializado em bem-estar e saúde, oferece esse atendimento acolhedor. O telefone é o 549-9100-3109. Clínica Lazo, aqui também sendo patrocinadora do nosso Sexo Nada Frágil. Começando nesta manhã, muito bom dia comigo aqui na bancada, Adriana Souza. Bom dia, Daiane, bom dia, Isabel, Tailine, é sempre um prazer estar aqui de volta, já fazia tempo, né, que eu não vim, então hoje estou aqui para a gente falar de um assunto tão importante, tão lindo e maravilhoso, né, que daqui a pouco a gente vai falar. Na minha diagonal, Isabel Centenaro, muito bom dia. Bom dia, Dai. Hoje com meninas novas aqui, né? Muito bom. Então, é sempre bom mudar um pouquinho também, ver novas opiniões. E hoje, como eu disse, um assunto que vem a calhar e eu acho que vai dar muito pano para manga. Um bom dia a todos. Com certeza. E para falar desse assunto tão importante também com a gente, Tailine Foubres, bem-vinda novamente. Bom dia. Muito bom dia, Daiane, Adriana, também Isabel, o pessoal que está nos acompanhando em casa, na Positivo FM, nas séries também, e claro, no nosso YouTube, para falar desse assunto tão importante que a gente já vai trazer aqui na bancada. Exatamente o nosso assunto, para você que está nos acompanhando aí pelas emissoras e também no nosso YouTube, não poderia ser outro, né? Neste sábado, véspera de Dia dos Pais, e amanhã essa comemoração tão importante, e o Dia dos Pais, ele tem a origem aqui no Brasil e é comemorado pela primeira vez no país em 1953, instituído como dia 16 de agosto, por iniciativa de um publicitário, onde a data foi escolhida porque coincide com o dia de São Joaquim, que é o pai da Virgem Maria e figura venerada na Igreja Católica. A mudança da data aconteceu com o tempo para facilitar o comércio e a celebração familiar da data, então, foi transferida para o segundo domingo de agosto, onde permanece até o dia de hoje. Ao redor do mundo, em outros países, como nos Estados Unidos e Canadá, o Dia dos Pais é comemorado no mês de junho e na Rússia, por exemplo, é celebrado em fevereiro, ligado ao Dia do Defensor da Pátria. E aqui no Brasil tem uma importância muito significativa também com relação ao comércio, já que é o dia festivo deste mês de agosto e tem o reconhecimento também como uma homenagem. A celebração inclui padrastos, avós, tios, amigos que desempenham esse papel de pai, porque a gente sabe que muita gente tem aquela coisa, né? Pai é quem cria, muitas vezes não é só o pai biológico. Por isso também gostaria de saber a opinião de vocês com relação a essa data, porque para mim é uma data muito especial e com certeza um dia muito importante de estar ao lado do meu pai. Eu acho que pai, às vezes, não só é o pai que a gente de sangue, é o pai que cria, mas às vezes a gente tem muitos pais durante a vida, né? Tem aquele pai que é o de sangue, tem o vô que a gente se criou junto, né? Tá ali sempre ensinando também. Então eu acho que, na minha opinião, não tenho só um pai na minha vida. Eu acho que eu tenho vários pais na minha vida que me ajudaram a ser quem eu sou hoje e cada vez tem vindo mais pais também na minha vida. É verdade, é uma data muito importante, eu acho que é importante a gente reiterar que é para a gente retribuir, né? Todo o amor, todo o carinho, todo o ensinamento que eles nos passam, né? E a Tailine falou tudo, não é só o homem, né? A figura pai. Tem várias mulheres que também são pais, são avós, né? Então, acho que realmente é um conjunto. E Dia dos Pais, assim, é uma coisa que ninguém pode deixar de comemorar, né? Porque todo mundo teve um pai, pelo menos para fazer, né? Porque biologicamente temos que nascer de um homem e de uma mulher. Então,
na criação, daí pode ser, como vocês falaram, pode ser outro que cria tudo, né? Mas a experiência que a gente leva, né, como a figura do pai, eu queria deixar uma mensagem aqui, então, que eu achei muito bonita e vou ler. A presença do pai. Tão importante quanto a figura da mãe é a presença do pai, não somente pela constituição da estrutura familiar, como também pela importância na educação dos filhos, no afeto, no carinho e no amor a ser dedicado a eles. Gestos indispensáveis à construção de um caráter, de uma personalidade positiva, a fim de enfrentamento dos difíceis caminhos a serem percorridos, passando pela adolescência até a idade adulta. Com as mudanças exigidas pelo dia a dia, tanto para o pai quanto para a mãe, a dedicação ao trabalho, a sustentabilidade, embora esta obrigação repartida hoje, a estrutura familiar precisa também de bases sólidas, de acompanhamento, de dedicação e abnegação, de desprendimento em favor de uma harmonia aceitável. Por outra banda, a presença dos filhos na harmonia e estrutura familiar também deve ser observada com a devida paciência e tolerância que os pais mais velhos requerem, com suas experiências e vivências em épocas diferentes, fatores que com certeza fazem a diferença no relacionamento. Portanto, é fundamental a busca de um aprimoramento das condições de convivência. Chega um dia, porém, que a figura do pai fica apenas retratada na saudade, restando então a marca deixada por ele, que poderá possibilitar aos filhos seguirem com segurança o seu caminho traçado pelo Pai Maior, Deus. Então, para mim, encaixa muito, né? Porque o meu pai não está mais aqui, então a gente muito hoje lindo. Tem as lembranças, mas toda a vivência que a gente viveu, né, no tempo dele, e fica para a vida toda, né? Não ficam as fotos, que antigamente também não tinha muito, mas tem a foto. E a gente fica com todas as lembranças boas de bons ensinamentos. É isso mesmo. Eu também não tenho mais o meu pai, né? Mas eu também. Todos os dias eu lembro dele, né? Principalmente quando a gente vai fazer algo que a gente fazia junto, né? Que ele gostava também de cozinhar. Então, às vezes que eu, né, como alguma coisa que eu lembro dele que ele fazia, né? Fica essa saudade, né, Isabel? Mas, assim, fica aquele sentimento também que a gente viveu muito bem, tudo que a gente devia viver. E fica também a lembrança, né, dos ensinamentos, do que ele nos ensinou, do que ele passou para nós, né, que isso é para sempre. Qual era a profissão do pai? O meu pai trabalhou na prefeitura há muitos anos. Ele era servidor público. É. O meu pai era ferreiro, então, eles tinham lavoura também, mas daí os meus irmãos trabalhavam na lavoura e o meu pai foi de profissão a vida toda ferreiro. Então, fazia carroça, fazia todas essas ferramentas da agricultura de antigamente, né? Que hoje mudou tudo, né? Hoje tem enxada também, né? Mas fazia todas as ferramentas para máquina de plantar milho, tudo, né? Então, era um trabalho bem pesado, né? Ele era uma pessoa, uma estatura, ele era bem magrinho, mas ele tinha muita força no braço para manusear todas essas ferramentas e forjar elas, né? Então, a gente ajudava também, eu nunca esqueço, né, dele, a casa nossa era perto da ferraria, e daí ele chamava a gente quando precisava ajuda para segurar alguma coisa, né? Ele sempre teve um filho ajudante também, então ele era muito conhecido em toda a região lá por ser o melhor ferreiro que tinha na região, e porque ele fazia as coisas muito bem feitas. Meu pai era muito inteligente, muito criativo. Então, eu tenho dele, assim, aquela firmeza de pai, sabe? Então, eu tive todos os exemplos bons que um pai pode dar. Eu tenho só que agradecer a Deus de ter tido esse pai, Pascoal Centenário. Nós também. A gente, em casa, a nossa família, eu lembro, assim, que o pai, ele não gostava de sentar na mesa, assim, que todos estivessem juntos ao redor da mesa para fazer as refeições, né? Ele gostava de esperar, Nossa, a gente, toda vez que ele era mais, assim, perfeccionista, se ele visse que no balcão já estava faltando alguma coisa,
meu Deus, eu tinha que ir no mercado buscar. Sabe aquela pessoa assim que tinha uma preocupação que fosse faltar alguma coisa? Ele era o provedor, né? Sim. Meu pai era o provedor. O homem que cuida da família, sabe? Então, assim, eu tenho muito presente isso, assim, e sinto muita saudade dele, muita falta. Como esses exemplos, né, é o que faz a gente sentir mais saudade, né? E o que a Isabel trouxe também na mensagem e que me chamou a atenção é a questão das trocas de gerações, né? O quanto eu convivi muito tempo com o meu avô e com o meu pai juntos. Hoje meu avô já não está mais aqui, também com o meu avô por parte de mãe. E as lembranças que eu tenho desses momentos, porque meu pai e o meu avô, então, por parte de mãe, eram bem próximos também, por muito tempo trabalharam juntos na granja, enfim. E isso é muito legal, porque são exemplos fortes que a gente tem de segurança, de apoio, de pessoas que vão estar ali para te ajudar. Isso que a Adri trouxe, de estar sempre preocupado em garantir que todas as coisas estejam no lugar, que tudo esteja funcionando, se tem alguma coisa que não está muito bem, de ir lá e arrumar. Então, isso também é um ensinamento que fica, né, na lembrança. Uma coisa que a Isabel trouxe é da educação do pai, né? Porque a gente sabe que a mãe tem uma educação, mas a mãe a gente é um pouco mais frouxo, né? Agora o pai, se o pai dá um grito contigo, tu já sabe que não é não. Dependendo também da criação, porque agora a criação de hoje em dia tá diferente. Mas eu me lembro da minha vida, uma vez que meu pai me deu um chacoalhão, e isso serviu pro resto da minha vida, que foi que eu subi em cima do freezer, né? Também, eu subi em cima do freezer. Já tinha ouvido vários nãos. E aí ele me deu um chacoalhão e ele falou, sempre que eu te falar não, tu me obedeça, porque e ele sempre foi assim, muito duro, né? Firme, sempre assim. E daí depois eu nunca mais na minha vida eu subi em cima do freezer. E nem fiz, tipo, se ele me falou, Tailine, não era não. E eu acho que isso hoje em dia também muitos pais acabam deixando de lado, né? O filho, deixa o filho quieto ali, tá mexendo no celular, deixa ele. E aí isso vai passando também de geração em geração, e agora dá pra ver como a geração de hoje tá mais frouxa, assim, não tá se relacionando tanto com os filhos como antigamente. Muito interessante isso que você falou. Diz o estudo que os limites são colocados pelo pai. Porque, claro, sempre tem exceções, né? Mas a mãe é mais coração, é mais, né? Então o pai é aquela firmeza. Então as coisas que a gente ouviu do pai, os não, né? Isso é uma vez só. E leva para o resto da vida, né? É para o resto da vida. Então os ensinamentos também, por exemplo, o meu pai, lá em casa a gente estudou porque o pai que falava, vocês têm que estudar, né? A mãe não tinha essa visão. A mãe era mais o trabalho da casa, preocupada com as coisas, o pai enxergava muito além. E daí ele falava que nós tínhamos que estudar, que se nós arrumasse namorado, casasse, era secundário. Primeiro nós tínhamos que estudar e ter uma profissão. E depois, se nós casássemos ou não, ele dizia, vocês igual vão ter o sustento de vocês, não depende de marido, ele falava, né? Então, aquilo eu sei que ele falou isso de criança, nunca saiu da minha cabeça, e o meu objetivo era sempre estudar e me formar, por causa daquelas palavrinhas que o pai falou, para ver como a figura do pai é importante na vida de uma pessoa. E é um entendimento que a gente tem na infância, praticamente, porque eu lembro... Meu pai também me disse não, eu acho que uma vez só. E eu nem lembro de como foi de tão criança que eu era, mas sempre teve essa imposição de que o meu pai não precisava falar, eu sabia do jeito que ele olhava para mim, que a coisa estava ficando mais séria. E isso molda a construção da vida para sempre. E como a mãe também tem essa questão que a Isabel trouxe de mais emoção, enfim, mas eu acho que é algo muito legal também nesse sentido de criação, é que se a mãe dissesse algum não, o pai mantinha esse não, e da mesma forma vice-versa, sabe? Tinha é fundamental. Um consenso, ninguém tirava. E se a mãe tava meio assim, e geralmente... era aquele convence teu pai. Geralmente elas falam assim, fala com teu pai. Fala com teu pai. Pronto, foi. Não falava mais nada, não ia nem falar com o pai. Às vezes já sabia. Eu quero sair, fala com teu pai primeiro. Depois, se ele deixar, tudo bem. Mas aí, né, gente, não tinha como, né? Nem tenta. Não tem e como. O pai de vocês também sentava na ponta da mesa? Na ponta da mesa. Sempre. Mas na ponta da mesa com pouca gente, né? Lá em casa, na ponta da mesa, nós éramos em 11 irmãos, mais o pai e a mãe 13.
Então a mesa pensa num comprimento maior do que essa aqui que nós estamos, né? Então o pai sempre sentava também. Então como todo Tinha o lugar italiano, do pai, né? e como todo italiano, todas as noites tinha uma polenta. Todas as noites era polenta. E daí os outros acompanhamentos. Um dia ovo frito, um dia fortalha, um dia com leite, assim, mas a polenta era sagrada. E daí uma imagem que não sai da minha cabeça. Então, claro, como é que ia passar a polenta para todo mundo, né? Então, a gente batia no prato com o garfo, pam, 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 pam. Daí o pai sabia que nós queríamos, daí ele cortava e a gente ia ali com o prato. Ai, que legal. Ele cortava com o fio de linha, né, que era o costume. Sim. E daí, então, alcançava a polenta. Ficou para a vida toda essa imagem. Eu era criança, depois, claro, eu sou uma das mais novas, então os mais velhos depois foram crescendo, casando, né? A família foi diminuindo, né? Mas um tempo foi assim. Então, pensa para botar comida na mesa, café, almoço, janta para 13 pessoas, quanto tinham que trabalhar, quanto tinham que se preocupar, né? E a preocupação deles na época era a comida. Era a comida. Era comida. Não era questão de roupa, era questão, tudo era secundário. A comida era a coisa mais sagrada. É o que eu lembro assim, né? Como eu falei perfeitamente, que nossa, gente, tinha tudo no balcão, mas se tinha um quilo, tava seco, acabando, tava acabado. Não tinha mais o que comer. Gente, tem que ir no mercado, tem que buscar. Então, nós tinha isso, sabe? Muito. Ele ficava doido se visse que o balcão já estava com faltava alguma coisa. Sabe? O pai era o provedor também da carne, por exemplo. Ele ia caçar, ia pescar, né? Aí você tinha que carnear um porco, uma coisa, sempre tomava ele à frente, né? E daí, como não tinha... nos primeiros tempos não tinha luz elétrica, daí não tinha geladeira. Depois teve luz elétrica, demorou muito para vir a geladeira. Então, não tinha como ter freezer, né, e ter carne assim, então era consumida logo. Aí tinha o cara do açougue lá, carneava só no sábado, ou sexta tardinha ou sábado. E eu vejo o pai vindo do açougue assim com a sacolinha de carne, sempre ele que ia escolher a carne no sábado e vinha ele com a carne, né, pro fim de semana. Então, sempre o provedor, sempre eles eram sempre muito preocupados, né, sempre. Com o bem-estar da família. Né, do jeitinho deles, eles eram preocupadíssimos. E eu, né, já sou a mais nova, então eu já vivi numa outra época, já tudo muito mais fácil, né? Mas meus irmãos, por exemplo, contam, né, como era trabalhado, como era difícil, né? Nós também, né, éramos em 6, né, para ele buscar para sustentar, né? Então era corrida, era trabalhado, era, né? E eu depois, numa época, eu já vim mais lá atrás, então já tive minhas regalias, né? Já era mais assim mimada e, né, já tive um pouquinho mais de regalia, mas meus irmãos passaram tudo junto, né? Toda essa dificuldade, né, sem luz em casa, né, sem água, então eles foram muito guerreiros mesmo, né? E essa dificuldade, de certa forma, também explica o porquê se tem esse cuidado maior depois, né? Quando as coisas melhoram, porque sabe como é o não ter tudo Como isso, foi né? difícil. Então, se sabe dessa dificuldade, também se tem esse cuidado maior. Eu lembro que tanto pela família da minha mãe como pela família do meu pai, as reuniões sempre de família, né? Na casa do vô, da avó, que reunia todo mundo. E uma coisa que hoje em dia a gente para e pensa e faz falta é isso que a Adri falou, todo mundo senta na mesa. Depois que tiver todo mundo sentado, se começa uma refeição, sabe? E eu lembro muito disso pela família do meu pai, pelo opa, pela oma, porque a oma sempre esperava a gente com muita comida, sabia que a gente ia chegar, ela fazia o feijão, o fly, tudo para agradar todo mundo. E o opa sempre foi uma figura mais fechada, assim, mais séria, né, dele, fazia as piadinhas, brincadeiras, mas ele sempre foi muito mais sério. Mas é uma pessoa também, né, que veio numa época muito difícil, passou as dificuldades, ele veio sozinho pro Brasil, não veio com irmãos, não veio com ninguém, só veio ele. E a Oma veio muito tempo depois, que ele já estava estabilizado, tinha onde morar, tinha tudo aqui, daí que os meus bisavós, então, liberaram a vinda dela. Mas a gente sabe que tudo isso depois, quando dá para ver, né, na expressão, assim, de ver a família reunida e conseguir ter comida, e todo mundo feliz ali. Eu acho que isso também
traz uma gratidão muito grande. Uma coisa que tu trouxe no começo também é como movimenta o comércio, né? E a gente tem até hoje em dia, vocês não tem mais, mas mesmo assim, sempre levar uma flor, alguma coisa, sempre tentar presentear, tentar demonstrar algo de alguma forma que a gente sente aquele carinho, aquele amor através dos presentes, né? Ou seja, normalmente relógio. Meu pai tem um monte de relógio já, porque cada filho dá um relógio toda vez. É verdade, sempre o comércio se movimenta muito nessa época, né? Porque todo mundo quer dar uma lembrancinha, né? Quem tem ainda o pai perto, que tem esse privilégio, né, de ter o pai, tem que sim, né? Tem que presenteá-lo. Tem tanta coisa linda, né, no nosso comércio, principalmente aqui no comércio local, tanta coisa linda para você dar presentear uma lembrancinha, e eles com certeza vão amar, né? E como eu estava falando, a preocupação era prover o alimento, né, o sustento da família. Hoje a preocupação dos pais está bem diferente. Está bem diferente porque a nossa geração já lutou diferente. Não viveu essa escassez de alimentos. A gente viveu no começo, assim, depois a gente lutou, né, para ter as coisas, e hoje a gente tem, tipo assim, os pais abriram o caminho para a gente, né? E hoje os filhos da gente é outra realidade. E os filhos dele é outra realidade. As coisas estão mudando muito rápido, muito rápido. E a preocupação hoje está em torno de um monte de outras coisas, né? Principalmente no celular, dos filhos estar em celular, dos filhos não querer estudar, tudo ao contrário, né? A gente queria estudar, não tinha condição. Hoje podem estudar, não querem muito compromisso, né, hoje. Então a preocupação dos pais hoje está bem diferente. E os pais de hoje não têm a firmeza que os nossos pais tinham. Eles não têm, eles deixam tudo mais solto, às vezes não dizem um não que deveriam dizer. Então, eu acho que a educação tá bem diferente hoje, né? Ser pai hoje é bem diferente do que há 50 anos atrás. Eu concordo, especialmente porque, se for analisar, eu hoje sou filha única, mas minha mãe tem 5 irmãos, meu pai tem 9. Então, a gente percebe que há alguns anos atrás a preocupação era em manter os filhos bem e unidos e ter essa questão. Para mim, foi garantir que eu tivesse condições de estudar, de trabalhar e ter essa coisa que a Isabel trouxe antes também, não depender do marido, de conseguir desenvolver a vida de uma certa forma mais independente, mas ao mesmo tempo também eu percebo que muitas famílias perderam a presença. Está se pensando muito em dar um presente material, mas o presente hoje, a presença, estar junto, fazer um tema, sair de férias e estar presente é o presente que falta hoje em dia, eu acho que em muitas famílias. Levar numa praça, jogar futebol. Né? Brincar. Tá faltando muito isso, a gente nota. É verdade, falta mesmo. Eu concordo plenamente, que acho que falta não é o presente, é estar presente, né? Acompanhar mais, porque às vezes é muito mais fácil, né? Você dar um celular, é mais fácil você, né, colocar no sofá, ligar a TV, né? E eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ter esse cuidado, esses limites, né? Claro que pode tudo, mas com cautela, né? E tempo de criança, assim, eu também não lembro nunca de ter dado um presente pro meu pai, assim, e nós também não ganhávamos presente dia de aniversário nem festa. Porque pensa, uma turma grande, se ia fazer uma festa para cada um, ia virar em festa, e não tinha. Então não era o costume, não tinha condição. E não se comemorava assim, né, com festa. Então os presentes, eles são de um tempo para cá, que virou, que as datas viraram comércio mesmo, viraram muito mais comércio, o próprio Natal, as outras datas, do que realmente o que significa o dia. É o que a gente já conversou em outros programas também, desculpa, Thelmy, de que tá tudo muito comercial. O consumo é o grande incentivo para as datas comemorativas e não mais realmente aquela essência que se tinha. Até porque hoje em dia, se o teu filho está o tempo todo no celular, ele está o tempo todo consumindo conteúdo e consumindo produtos, porque ele quer ter aquele produto que ele está vendo, ele quer ser igual àquela pessoa. Então, nunca vai ser o suficiente tudo que você pode dar de material se o que falta é a essência. Eu sempre, como a Isabel falou, a geração antiga não costumava dar tanto presente. Desde que eu me conheço por criança, eu lembro que eu sempre tentava dar alguma coisa pro meu pai, porque eu queria ver ele feliz com que eu tinha me tentado ali dar alguma coisa para ele, ou seja, cartinha, eu fazia desenho, fazia um material reciclável para tentar fazer um presente que eu não tinha dinheiro, criancinha também,
E aí eu sempre me lembro de tentar dar alguma coisa pra ele, pra ver ele mais feliz e ver ele feliz comigo, sabe? Então eu acho que isso também é uma forma da nossa geração que tá vindo agora tentar demonstrar o carinho pelas pessoas. Claro que tem muita gente que acaba deixando, né, de demonstrar o carinho que realmente tem dentro, né, de si. E esquecendo um pouquinho mais, querendo talvez comprar com materiais, com presentes caros, alguma coisa assim. Mas eu acho que é muito mais além que isso, de dar um presente, é tu tentar demonstrar o carinho que tu sente por aquela pessoa através dos presentes. Até porque a gente sabe, né, quando vem algum presente de alguém que te conhece muito bem, né, que aquele presente está envolto de carinhos, e de que quando é um presente realmente só material, que a pessoa não sabia o que te dar, pegou aquilo ali, e às vezes muito mais um abraço, um carinho, a presença no dia a dia faria muito mais diferença. Isso vai além das datas comemorativas. Isso que a Thaline falou me faz lembrar também, quando criança fazia várias cartinhas e cartazes, e eu gostava muito de... minha mãe guardava os vidros de café, eu gostava de ter pote, essas coisas, não sei porquê, mas enfim. E aí eu gostava de pintar esses vidros. E aí eu fazia vários. Tinha pote com urso, tinha pote com máquina, com trator, eu fazia assim pra dar de presente pra ele. O presente do Dia dos Pais. Eu lembro uma vez que eu fiz umas bolachas, a primeira vez que eu fiz, tipo, bolacha sozinha. E aí eu guardei no pote e dei pro meu pai do Dia dos Pais. E as bolachas estragaram, ele não deixava ninguém comer aquelas bolachas. Eu não sei se que era tão ruim que ficou ou porque ele gostou das bolachas. Pelo carinho das bolachas. Não queria gastar o presente, né? Queria deixar ali a recordação. E né? pai é assim, né? Porque quando às vezes tem muito... O meu, pelo menos, é assim. Quando eu dou alguma coisa pra ele, ele quer guardar, é pra não estragar, pra cuidar. Não quer usar. Porque eu acho que também a criação dele foi muito, muito diferente do que a minha. Eu acho que de todas as gerações, né? Se a gente para pra pensar, hoje em dia tudo que estraga, tu pode comprar novo. E tu pode... E tá muito mais simplificado esse acesso. Antigamente, se tu, como diz a Isabel, até chegou energia elétrica, mas até que chegou uma geladeira demorou. E quando chegou essa geladeira, ela durou uns 20, 30 anos. E até hoje. Por aí. Muitos anos. A primeira geladeira vermelha, nunca esqueço. Depois foi comprar outra, que ela ficou lá em reserva também, porque... Meus pais são casados há 40 anos. Lá em casa, não é? E é uma geladeira amarela que tá lá até hoje, faz 40 anos. A nossa era vermelha, nunca vou esquecer. Vermelha. Era outra durabilidade. Era outra, né? E assim, eram coloridas, né? Tinha chamativas. Azul, tinha vermelha. Azul e vermelha, as que mais... E amarela. Amarela. A cozinha era amarela, a mesa era amarela, as cadeiras, tudo era amarelo. Né? Mas olha a energia que tinha, que bacana, né? Essas cores vibrantes, que legal, né? Aqueles pratos, eu tenho até hoje lá ainda aqueles pratos que era da minha bisavó, que foi pra minha avó e tem lá em casa ainda. Estamos falando aqui dos nossos pais, então cada uma com as suas recordações e elogios, e eu só tenho coisas boas para falar do meu pai, não consigo imaginar nada dele assim, como a Thaline falou que uma vez xingou só uma vez, né? Uma vez o pai levantou a mão assim, a gente gostava muito de fugir para brincar, porque a gente tinha que só trabalhar, ir na aula e trabalhar, não tinha lazer praticamente, né? A não ser sábado à tarde um pouquinho, então nós depois da aula às vezes gostava de dar uma fugidinha nos vizinhos, ele brincar com e daí o pai cuidava, quando a gente atravessava na ferraria, ele cuidava e chamava nós de volta, né? Sempre tinha que fazer alguma coisa. E daí um dia eu desobedeci e ele ergueu a mão para me dar um tapa assim e não chegou a baixar a mão. Então eu não lembro de nenhuma vez o meu pai ter me dado uma surra, um tapa, nada. Mas da minha irmã mais velha eu apanhei muito, né? Eu apanhei da mãe também, da mãe quase nada, mas a minha irmã mais velha, ela que cuidava mais das nossas artes, né? Mas do pai eu nunca apanhei, porque nunca precisou, porque só com a fala, com o olhar era o suficiente, né? E sempre tive uma obediência assim cega, sabe? Eu nunca teimei, sempre foi assim um herói, um exemplo para mim, né? Como ser humano, como pessoa, como trabalhador, como pai de família, como esposo também, sempre fui muito, muito dessa. Eu apanhei. Eu lembro também, acho que foi uma vez só, mas eu lembro assim da surra que eu levei, de cinta. Só que eu, né, quando eu vi que eu ia tomar um lacinho, eu né, pra baixo das cobertas. Mas na hora, sabe, quando eu vi que porque eu realmente merecia.
né? Eu mereci porque eu menti e eu merecia mesmo. Mas na hora eu pensei, ele foi pegando a cinta, assim, mas eu vou ir deitar, eu vou ir dormir. E ó, por aqui. Se foi. E fui. Mas era aquela coisa, né? A mãe sempre deu, agora chega, sabe? Ela que dava uma apaziguada e não deixava a coisa ir muito longe. Deu, agora tá bom, deu. Ela já aprendeu e tá tudo certo, sabe? Mas eu lembro, ele pegava assim, bem pesado com a gente, mas era pro bem, né? Eles queriam o bem da gente. A gente, naquele momento, a gente não entendia, mas eu acho que foi muito válido, sim. Os meus filhos também sempre falam que o pai deles deu muito limite, corrigiu bastante. E apanharam também. E hoje eles sempre dizem que bom que o pai fez isso. Então, na época, claro, também não entendia, também achava que não mereciam, né? Mas hoje eles dizem que foi muito bom todos os limites recebidos. Então, acho que os pais têm essa obrigação como pai, de dar limite aos filhos. Quando é não, é não. É fundamental para criar um cidadão. E lá em casa também, assim, hoje o Antônio, por exemplo, é a mesma atitude que ele teve com o Guilherme, mesma coisa. Rígido, né, com limites e até hoje. Falei, tá falado e acabou. Sabe, é uma vez só que ele fala. O Guilherme tem 18 anos, mas falou, está falado e deu. Acabou, sabe? Tem limite. E sempre foi assim, desde pequeno. Isso é uma construção, certo, né? Não importa, eu posso ter 40, 50 anos. Se o meu pai falar não, eu vou saber que é não, né? Não, hoje em dia, eles dificilmente vão, digamos assim, se meter na minha vida ou nas minhas decisões. Mas toda vez que a gente busca conselho, senta para conversar, a gente sabe quando é um não, quando é um sim. Às vezes não é diretamente não faça isso, mas pensa. Então, a gente acaba... A forma, né, que eles falam pra gente é sempre pro bem. Então, sempre vai avaliar, né, um conselho de um pai, de uma mãe. E nunca deu nada errado, né? Então tu sabe que tu pode confiar nesse conselho. Porque não tem quem ame mais os filhos do que o pai e a mãe. Então acho que sempre o filho tem que sempre... né, se o pai está corrigindo, é pro bem do filho, né? Por mais que na hora possa doer alguma coisa, mas é pro bem. E hoje o que a gente vê, muitos pais, não é que a gente queira, né, saber como faz tudo, mas a gente vê muita coisa errada hoje em dia. A gente vê muito comportamento errado, vê muito filho sendo criado às soltas, né? Mandando e desmandando no pai e na mãe, não só no pai. E daí a gente tem medo que essa geração não vai saber lá fora os limites depois, porque vai ter a polícia, vai ter a escola, vai ter, entendeu? Em algum lugar alguém vai parar ele. Então a gente, quando vê que os pais não têm firmeza, isso a gente vê muito hoje em dia. Não sei porquê, não sei se é o medo de dizer um não, se é o medo de achar que a criança não vai gostar se dizer um não. E é exatamente o contrário, né? A criança precisa ouvir um não. E na hora pode achar que é tudo mais fácil assim, mas depois é pior. No final, depois acaba não sabendo valorizar também os valores da família, né, Isabel? O pai tá ali, não sabe dizer um não, e aí ele pensa que ele pode fazer tudo, aí ele faz tudo e acaba mandando nos pais, e aí acaba tendo essa relação meio tóxica por parte de pais e filhos também. É uma questão de aprender autoridade, né? Isso realmente vem de casa. Sabe que existe a autoridade do pai, existe a autoridade da mãe, e que tu vai chegar na escola, tem a autoridade do professor, tem a autoridade da direção. Tu vai chegar numa empresa, tem a autoridade do teu chefe, da direção que tá... Essas autoridades e essas hierarquias fazem com que a nossa sociedade funcione. E a gente precisa aprender isso da base. Porque tu deixar para aprender que a hierarquia funciona quando tu precisar do teu chefe, ou pior, um juiz, a parte policial que a Isabel trouxe, não vai ser tão carinhosa. É isso que eu ia dizer, a autoridade e a hierarquia. Não tem como viver numa sociedade sem isso. E ela exatamente começa em casa. A autoridade e a hierarquia do pai e da mãe, elas vão funcionar em todos os outros setores da sociedade. No trabalho, como tu falou, na escola, por tudo. Então, se você não aprende isso de casa, você não vai ser um bom cidadão, pode ter certeza. Faz diferença. E tem alguma história, meninas, além das que já foram contadas assim, mas que marca e que realmente emociona vocês, assim, do fundo do coração, que vocês têm com o pai de vocês? Quer começar, André? Assim,
o que mais me marcou foi depois que ele partiu, né? Um sonho que eu tive com ele logo depois, né? Eu me emociono quando eu falo, porque ele realmente veio naquele sonho para me acalmar, sabe? Para mim só realmente sentir saudade, sabe? Aquela saudade assim que às vezes ainda lá na mãe tem alguma coisa dele lá, né? A gente sente o cheiro dele ainda, né? Lá no quarto deles, mas ele veio sonho para mim assim lindo, sabe? E me abraçou e disse: minha filha, calma, tá tudo bem, sabe? Então, porque foi também num momento bem muito feliz da minha vida. Eu estava grávida e meu pai partiu quando o Guilherme tinha 20 dias, né? Então, foi difícil para mim aceitar a partida dele, sabe? Porque eu pensava assim, nossa, eu tô tendo o momento mais feliz da minha vida e o mais triste também, né? Pela partida dele. Então, eu tive que... isso aí eu tive que caminhar de novo de uma forma assim que eu tive que saber que tinha que ser assim, sabe? E ele, nesse momento, ele trouxe para mim todo esse acalento, E hoje, então, eu tenho, assim, só lembranças maravilhosas dele, né? Que bom, porque como é importante você sempre ter isso, né, Isabel? Fazer as coisas antes, em vida, né? Ser do bem, fazer o bem, porque depois você, com certeza, você vai estar tranquila, né? E a gente, então, tem a mãe, né? Que ela traz para nós esse amor incondicional que ela traz para nós e sempre fala dele muito bem, né? Por todos os problemas, de repente, olha quanta coisa eles viveram naquela época, né? Mas ela nunca falou mal dele para nós, ela nunca, né? Então a gente consegue, mas isso me emociona bastante, esse fato que me aconteceu. Eu, como eu já perdi o pai e a mãe também, mas o pai faz 35 anos que o pai faleceu. E a mãe faz 5, então 30 anos a gente teve a mãe ainda, né? E também, como você falou, a minha mãe nunca falou mal do meu pai, nem um dia. Ela nunca teve uma discussão com ele assim, não, aquele momento, às vezes, mãe, né, ela no domingo ia na bodega, tomava um traguinho, né, o italiano, né, e voltava. Então, se ele falava alguma coisa, ela não falava nada. Aí, no outro dia, ela falava com ele, então ela tinha uma sabedoria, uma coisa assim, que a gente às vezes não tem, a gente bota os pés pelas mãos, né? Então, eles sempre tiveram muito respeito na frente dos filhos, nunca uma discussão. E, assim, para criar todos os filhos que criaram, né? Não é fácil, né? Então, mas uma coisa que eu tenho muito assim com o meu pai, ele falava, tem gente que diz, tu tem que ser o melhor, tu tem que ser o melhor, tu tem que ser o melhor. O meu pai não falava isso, meu pai falava que nós tínhamos que ser bom naquilo que a gente fazia, mas que a gente não precisava ser o melhor. Ele falava, nós temos que ser bom. Pode ter alguém que é melhor que vocês, mas vocês têm que ser bom. Ele sempre falava naquilo que vocês vão fazer. E ele dizia, o que vale na vida, ele dizia, é o amor de pai e família. O que ele queria dizer com isso, com essas palavras? O amor de pai e família. Ele usava essa frase. O que significava? Que o que valia, no fundo, era estar de bem com a família e amar os seus familiares. Então, isso aí eu guardo, né, para a vida inteira. Bom, da minha parte, eu acho que o momento mais importante para mim, que eu me lembro, que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida, é quando eu ia vir para Nometoc e meu pai, ele é muito dessa do interior, né, do antigo, que não, Deus me livre de vir para a cidade. E aí, quando surgiu então a oportunidade de eu vir, e aí ele não queria deixar de jeito nenhum. E chegou um certo dia que ele falou, Tailine, se tu acha que tu não gosta daqui, se tu quer ir mesmo, pega e vai, que o pai vai ficar bem, mas pega e vai. E eu acho que esse momento foi um dos mais importantes que eu vou levar pro resto da minha vida. Que ele confiou em você para falar isso, né? Sim. Ele confiou. E ele não queria, mas ele teve que largar, talvez, um sentimento... Os medos dele também, isso, né? Porque uma menina bonita dessas vir para a cidade, ele pensou, não vai ser fácil, vai ser perigoso, né? Eu não devia ter ficado pro final. Comecei me emocionando com a Adri, agora até o fim, né? Sobrou para mim. Mas eu acho que o que mais me pega no meu pai é a parte da parceria. Dele me ajudar em qualquer situação. E eu lembro de ter ele presente desde criança.
E eu cresci no interior, então minha mãe trabalhava de noite tirando leite e por muito tempo toda a parte de milho, enfim, tem o armazém lá na granja, era meu pai que fazia essa parte. Então, minha mãe trabalhava até meia-noite, meu pai também ficava sozinho em casa e muitas vezes eu ficava transitando entre a estrevaria e o armazém. E aí eu nunca vou esquecer o dia que ele me disse: se tu chegar no armazém, tu não vê o pai, tu fica parada e espera. Porque, né, tinha os buracos das moedas, enfim, tava tudo aberto, né? E daquela questão da autoridade. Não, e daí eu ia lá, brincava um pouco com a mãe, água, imagina, aquela questão. Saía correndo, ia lá e chegava e ficava estaqueada ó, na porta. Daí quando ele chegava e dizia que eu podia, eu gostava de brincar em cima dos milhos, né? Tinha aquela montanha de milho ali e eu brincava lá, daí ele, quando avisava, tá chegando um caminhão, desce. Aí eu corria de volta pro outro lado. Então eu tenho essa lembrança de sempre poder estar presente dentro dos limites daquilo que estava ao meu alcance. E isso foi quando eu fui morar sozinha, quando a gente foi morar na cidade, de ter tudo isso, sempre ter a presença, tipo, aqui tem um caminho, esses são os teus limites. Então, claro que a gente vai testando, né, ao longo da vida, mas eu acho que essa parceria de ter alguém sempre junto, alguém com quem eu posso contar em qualquer momento, é o que faz a diferença e faz a gente também seguir a vida, né? É uma história que faz com que ela se repita em diversos momentos da vida e que mostram que o apoio e a segurança é realmente o papel entregue por um pai. E quantas pessoas que não têm, né? Então a gente está falando dos nossos pais maravilhosos aqui, mas quantas pessoas nesse mundo que não tiveram a presença do pai ou que tiveram um pai assim que não teve não o seu papel positiva. Então assim, por essas pessoas também a gente tem que ter um pouco de carinho, né, e entender elas, porque tem momentos, né, que faz falta. E por muitos momentos a gente acaba encontrando, como a Thaline trouxe no começo, né, outros pais, né? Às vezes é um tio que te dá um abraço um pouco mais apertado, te ajuda nos momentos difíceis. Às vezes é alguém que você encontra pelo meio do caminho, alguém que passou a fazer parte da sua vida por uma coincidência, mas que realmente mudou a nossa forma de ver o mundo. Eu acho que a gente precisa ter a sabedoria de saber reconhecer essas pessoas também. E hoje em dia tem muita separação também, né? Então eu estava falando, então tem muito padrasto e coisa assim, né? E acaba criando outra família, se envolvendo com outras famílias e acabam sendo pais, né? Acaba que, às vezes, a formulação acaba tendo dois pais, às vezes mães. mais que... Ou também uma mãe sendo pai e mãe, né? Que pai tem e muito mãe isso também, hoje mãe em dia. solo, né? E assim vai indo. É a representatividade, né, da segurança e dos limites. A gente vai se encaminhando para a reta final. As meninas já nos sinalizaram aqui. Tailine, muito obrigada. Considerações finais. Muito obrigada, Daiane, Adri, também Isabel, o pessoal que nos acompanhou. Muito bom compartilhar um pouquinho também as nossas histórias e também contar um pouquinho para o pessoal que está em casa que sempre é bom a gente abraçar o pai quando a gente tem, quando a gente não tem também, pensar um pouquinho mais, né? Pensar em todas as oportunidades que a gente teve com eles. A saudade também é uma coisa muito maravilhosa que a gente pode recordar dos pais. Então aproveitem os pais que, se vocês ainda têm, se não têm, recordem muito bem deles que pai é pai. Isabel Centenário. Então desejo amanhã um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? E dizer que a gente tem muita saudade do pai da gente e que as pessoas possam, que os filhos então, né, possam abraçar mais os pais, respeitar mais os pais, porque enquanto eles estão aqui, né, a gente tem que fazer tudo por eles. Um bom fim de semana a todos e até sábado que vem. Adri Souza. Um abraço, meninas, para vocês. Obrigada pela companhia. Com certeza, fica as lembranças, né, a saudade, né? É muito bom falar um pouquinho, né, porque a gente lembra de tanta coisa, né, nesse momento que nem dá para falar tanta coisa que a gente lembra, porque eles são muito especiais mesmo. E realmente quem tem o seu pai aproveita, né? A questão do presente não é o mais importante mesmo. O importante é você estar lá, você abraçar, você falar que ama, né? Porque esse é o momento de você, né, tirar às vezes as indiferenças de lado, ir lá, dar um beijo, um abraço e sentir aquele amor que só eles mesmos podem passar pra gente. Um abraço a todos e até a próxima.
No próximo sábado, é claro, a gente vai estar de volta com mais um Sexo Nada Frágil. Desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, em especial para o meu, seu Guilherme. Daqui a pouquinho tem churrasco por lá, então eu vou chegar a tempo neste domingo para o churrasco também do Dia dos Pais. Amanhã, no caso, né? Hoje ainda é sábado, mas vou para lá já hoje ainda a aproveitar esse final de semana especial, que lá em casa, cortando o assunto, a gente se reúne no final de semana para conseguir colocar o assunto em dia. Então, final de semana é o nosso encontro. E, claro, desejar a todos os pais que nos acompanham aqui no Grupo Séries um feliz e abençoado Dia dos Pais. E sempre agradecendo também os nossos patrocinadores, o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Prevenir doenças aumenta as chances para uma vida longa e feliz. Aproveite os benefícios que a Unitá oferece e as melhores opções de check-ups. As informações são pelo 54991220846 em Não Me Toque, Lagoa dos Três Cantos e Carazinho, com resultados precisos e laudos confiáveis é na Unitá. E também no Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo, que conta com profissionais capacitados para atender você de uma forma personalizada, com atendimento online e presencial. Você pode entrar em contato pelo 991003109, também localizada aqui na Avenida Alto Jacuim, no número 245, na Sala 4, no centro de Não Me Toque, aqui pertinho da rodoviária. Muito obrigada pela sua sintonia, um ótimo final de semana, aquele tchauzinho tradicional e até mais!